Da comunidade Cardano, aqui quem fala é Camille. Bom, o debate acabou de começar, o pessoal está chegando aí. Nós já estamos no quinto debate, correto? E, pessoal, os últimos debates foram sobre DREPs, representantes delegados. Hoje a gente vai falar sobre um tema novo, tá? Mas antes eu gostaria de trazer um lembrete para vocês que estão participando do programa de recompensas, tá? É o seguinte, pessoal. As recompensas referentes ao terceiro, quarto e quinto debates serão enviadas no decorrer da próxima semana, beleza? Então é isso aí. O tema do debate de hoje será sobre projeto Catalyst, tá? O que é o projeto Catalyst? Vocês vão entender, né, sobre todas as nuances desse projeto, como vocês vão poder participar também, tá? Vai valer muito a pena. Então é isso. Eu desejo um bom debate a todos, uma boa noite a todos os participantes, ao Ático, a Maria e todos os demais, tá? Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, então. E hoje está imperdível, galera. Vamos participando aí. Um abraço. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao quinto debate do Manifesto Cardano Brasil. A Camille já fez a introdução aqui do tema de hoje. Vamos falar sobre o projeto Catalyst. E antes de começar o tema do debate, eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes, e a Maria e ao Ático, que vão participar aqui da moderação e vão me ajudar no debate também. Olá, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Camille. Boa noite, Ático. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente. Mais uma noite de aprendizado. Quero conhecer mais a opinião de vocês e que vocês conheçam mais esse grande fundo de inovação que a gente pode ter acesso e que, aprendendo as coisas, vocês possam também participar. Ático, boa noite. Tá on? Tô on. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso quinto encontro, quinto debate aqui sobre governança. Bora! Bom, pessoal, então eu quero fazer uma introdução aqui ao projeto Catalyst, para quem não conhece. Hoje a gente vai falar em detalhes sobre o projeto, alguns detalhes que talvez a comunidade não tenha noção, não tenha ciência, né? Porque no Catalyst eu sei que muitas pessoas participam como eleitores, né? Votando por propostas do Catalyst, mas existem muitas outras funções, muitas outras atribuições e atividades que podem ser feitas também, e a gente vai trazer ideias de como a comunidade pode participar, né? Mas antes eu quero fazer uma introdução ao que é o projeto Catalyst. O projeto Catalyst, ele é o primeiro projeto que teve acesso a recursos financeiros do Tesouro da Cardano, que hoje conta com dezenas de milhões de ADAs. E o projeto Catalyst, por ter acesso a esse tesouro, ele, a princípio, veio com o conceito de financiar, custear propostas que auxiliassem o desenvolvimento do ecossistema Cardano. E hoje, o Catalyst é considerado o fundo de inovação maior fundo de inovação descentralizada do mundo. Se a gente for pensar no conceito de startups, de venture capitals, ou de empresas que funcionam como incubadoras, o Catalyst, no ramo de blockchain descentralizado, o Catalyst é o maior projeto, né? Atualmente a gente está no fundo 11 do projeto Catalyst, e o começo do projeto foi em 2020, né? Cerca de 3 anos atrás. A Maria era uma das pessoas que estava participando desde o início do projeto. E hoje a gente já conta com dezenas de brasileiros envolvidos no projeto, como empreendedores, como construtores de projetos, e milhares de pessoas da comunidade votando, né? Então eu quero abrir aqui o espaço para a Maria, para o Ático e para o Thiago trazerem a visão deles do projeto Catalyst de uma forma resumida, para que depois a gente possa entrar em mais detalhes do projeto. Legal. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, Maria.
Ah, legal, então tá bom. Ó, eu comecei no Catalyst, no fundo 1, eram 56 pessoas e era um teste. Nós estávamos testando a ferramenta de votos, estávamos testando o ID Scale e fomos melhorando as ferramentas e chegamos agora no fundo 11. Para mim, o Catalyst, eu não sou uma pessoa, como que fala, não sou uma pessoa comum, e para mim o Catalyst é uma fábrica de sonhos. Quando eu vou lá e eu coloco uma proposta e eu falo que eu vou mudar a vida de jovens, ou eu falo que eu vou me inserir em determinados lugares e promover a Cardano, eu estou realizando o meu sonho de promover a Cardano e promovendo isso e mudando a vida de outras pessoas através desses sistemas educativos que eu criei e que eu pude financiar pelo Catalyst. Já financiei 3 propostas. Uma foi com o Otávio, lá do Cardano Feed, que é uma Udemy da Cardano, né? Inclusive tem um curso lá totalmente de graça, ele está em inglês, mas a gente pode traduzir. Depois teve a DeFi School, que eu acho que está aqui também, provou lá com a gente, e a Lovelace Academy. Então, tudo que eu faço parte, ou tudo que eu coloco a mão, tem a ver com educação, mas tem a ver com essa coisa da realização do sonho também. Você imagina hoje quantos brasileiros capacitados nós temos hoje desempregados no Brasil, que poderia estar aqui mudando a comunidade dele, eu poderia estar aqui fomentando negócios. Então, assim, eu vejo o Catalyst como um catapulta de oportunidades. Opa, Bem, como a Maria citou, né, ela já teve algumas propostas custeadas pelo projeto Catalyst desde o princípio. A Lovelace Academy foi um desses exemplos, né? Uma proposta que visa a educação da comunidade, né, para programação em Plutus, na linguagem de programação da Cardano. E esse projeto aqui, esse debate mesmo, ele está sendo custeado pelo Tesouro da Cardano através do projeto Catalyst, através de uma proposta que foi criada e submetida no fundo 10. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, esse envolvimento que vocês da comunidade estão tendo, as recompensas que estão sendo distribuídas, todas são frutos do projeto Catalyst também. Apenas para complementar, boa noite, pessoal. Eu vejo o Catalyst, de fato, como sendo essa grande porta de oportunidade, né? Para mim foi muito significante aí a aprovação dessa minha última proposta relacionada ao desenvolvimento lá das tags NFC. Depois de ter passado aí, durante esse bear market, batendo de porta em porta em vários VCs, né, pro Cardano Warriors, né, e no bear market a gente não conseguiu, e isso mostra aí o quanto importante o Catalyst ele se tornou para, de fato, acelerar a inovação, né. Eu acho que uma outra percepção que a gente tem que ter é que é muito mais difícil hoje, aqui no Brasil, o brasileiro, ele angariar capital do que alguém que está no outro lado do mundo, né? E o Catalyst, ele vem com essa prova de que consegue ter um alcance maior devido ao nosso envolvimento na comunidade. Então, acho que isso é uma coisa para a gente se atentar e se orgulhar, assim, do trabalho que a gente vem desenvolvendo na Cardano, né? Apesar de tudo, com todos os problemas que a gente sabe que o Catalyst tem, continua sendo uma força alavancadora de ideias, inovações e tentativas de construir uma coisa em torno da Cardano, né? Uma comunidade mais robusta. E um outro aspecto importante em relação ao que o Thiago falou, quando a gente se envolve nesse meio blockchain, a gente começa a escutar narrativas, né? E uma das narrativas que mais frequentemente é contada é de que a Cardano não tem grandes investidores, venture capital, que são aquelas empresas multimilionárias que investem no desenvolvimento de projetos e no desenvolvimento do ecossistema. A gente vê blockchains como a Ethereum, a Solana, por exemplo, elas têm um investimento pesado de venture capitals, e eles investem milhões de dólares, e na Cardano a gente não tem essa cultura. Na Cardano a gente começou como uma blockchain
que ela foi desenvolvida pelos 3 braços iniciais, que é a Input Output, a Emurgo e a Cardano Foundation. E elas ainda são grandes motores ali por trás do desenvolvimento da Cardano, e não tivemos uma força por trás, uma força de venture capitals muito forte. Então, a importância do Catalyst entra muito nisso também, né? Porque o Catalyst acaba funcionando como se fosse um investidor, um acelerador de projetos e de propostas. Ático. Boa. Para complementar, né, galera? Tem um debate muito forte, né, na comunidade. Algumas pessoas falam que a Cardano não investe em marketing, né? Eu diria que o Catalyst é o principal motor de marketing da Cardano, porque você não apenas financia projetos que a gente chama de startups, né? Por exemplo, a Axo foi financiada pelo Catalyst, Liquid recebeu financiamento no Catalyst, Indigo, se não me engano, também. Ou seja, projetos que hoje a gente está vendo eles funcionando e entregando, tem o tesouro da blockchain, né, ali por trás financiando, e de uma forma democrática que a comunidade que votou escolheu quem deveria ser financiado e tal. E, assim, iniciativas ao redor do mundo todo, né, são financiadas pelo Catalyst. A gente pode entrar lá no site Project Catalyst e ver, né, de A a Z, desde o fundo 3, o fundo 2, né, que foi o primeiro com grana, né? Agora a gente está no fundo 11. Então eu diria que o principal motor de crescimento da Cardano é o Catalyst, sem sombra de dúvida. É uma informação importante, né? O projeto Catalyst, a Input Output, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento de software e que é a empresa que acaba desenvolvendo o Catalyst também, ela coloca vídeos todas as quartas, às 14 horas aqui no horário do Brasil, e tem um vídeo em torno de 1 hora, onde eles comentam atualizações do projeto, e hoje eu estava assistindo o vídeo, eles informaram que já passamos de 700 propostas concluídas no projeto Catalyst, né? Então é um projeto que já custeou, já financiou mais de 1.000 propostas, estamos próximos de 2.000, já mais de 700 propostas foram entregues, dezenas de milhões de dólares já foram investidos no ecossistema da Cardano através do projeto Catalyst. E o projeto Catalyst, ele vem passando por uma reformulação. Agora nós estamos no fundo 11, e entre o fundo 9 e o fundo 10 houve uma pausa de cerca de 10 meses, onde a IoD, a empresa que desenvolve o software, ela fez várias mudanças significativas no projeto Catalyst. E antes, o Catalyst era dividido por desafios. Então, vamos supor que existia uma verba disponível de $1 milhão, e essa verba de 1 milhão no total do fundo 3, por exemplo, ela era dividida em 3 desafios diferentes. E no caso, por exemplo, havia um desafio só para propostas de DeFi, havia desafios para propostas de aplicativos descentralizados, e, se não me engano, um desafio para ferramentas de desenvolvedores, né? E durante os fundos, esses desafios foram mudando, porque a comunidade mesmo sugeria alterações. Em muitos momentos a comunidade viu a importância de financiar um desafio com propostas sobre NFTs, propostas sobre DeFi, propostas sobre escalabilidade. Então, assim, a comunidade foi votando a cada fundo para escolher quais seriam as prioridades, áreas de desenvolvimento prioritárias, e isso aconteceu até o fundo 9. Do fundo 10 em diante, a gente está experienciando um novo modelo, onde os desafios que eram sugeridos e votados pela comunidade, eles não existem mais. O que existem hoje são categorias em um conceito mais amplo, onde ideias das mais variadas podem ser submetidas. O que existe de diferenciação hoje é que, dependendo do estágio de desenvolvimento da sua ideia, da sua proposta, onde ela vai ser alocada dentro de uma categoria. Por exemplo, tem propostas que já são um produto final. A gente pega uma DEX como a Índigo já é um produto final, que ela vai concorrer ali no Catalyst dentro de uma categoria específica para produtos. Mas se uma pessoa, um empreendedor, ele quer construir um projeto em fase inicial ainda, é um MVP, é um conceito, uma solução inicial, ele vai ter uma categoria própria para que ele submeta essa proposta, e existe uma concorrência mais equilibrada ali dentro dos níveis de desenvolvimento de cada projeto.
E também a gente agora está cada vez com uma auditoria maior e mais detalhada dos projetos em desenvolvimento. Do Fundo 10 em diante, a EUD ela passou a auditoria dos projetos para a comunidade. Então, alguns moderadores dentro do Catalyst, eles estão sendo responsáveis por auditar o desenvolvimento dessas propostas, e isso pode ser acompanhado pelos sites do Projeto Catalyst. Depois eu vou colocar aqui na descrição do Space alguns links que vocês podem acessar para acompanhar mais informações de auditoria de projetos, inclusive do nosso projeto aqui. Ele está sendo auditado, então as informações de orçamento, de entregas estão sendo compartilhadas com os moderadores do Catalyst, e eles, caso aprovem o desenvolvimento de um projeto, eles liberam o restante do financiamento, né? Então, cada proposta ela vai recebendo o orçamento em lotes, e conforme o projeto está sendo entregue, vai sendo entregue, os lotes adicionais de recursos vão sendo liberados, né? Recentemente, nós tivemos o segundo lote liberado, tanto que nós vamos agora fazer o pagamento referente às recompensas do terceiro até o quinto debate, né? Então, isso mostra como está ocorrendo uma evolução no projeto Catalyst. Pessoal, acho que agora... Maria? Não, Rodrigo, eu acho que a gente esqueceu de comentar uma coisa, da onde vem esse dinheiro, né? Então, sim, pessoal, acho que a gente não comentou, mas essas 0,16, 0,17 ADAs que vocês pagam na taxa, uma parte disso paga o stake de vocês, para quem faz stake na Cardano, e a outra parte vai para o Catalyst. Achei que era importante inserir essa informaçãozinha aqui. Sim, com certeza. O Catalyst ele está sendo financiado através do Tesouro da Cardano, e o Tesouro da Cardano ele é alimentado de duas formas, pelas taxas da rede e pela inflação da blockchain Cardano, né? Por exemplo, da mesma forma que as recompensas de stake, elas também são alimentadas pelas taxas e através da inflação da rede Cardano. Então, esses dois componentes alimentam as recompensas de stake e o Tesouro. E hoje o Tesouro tem uma quantia multimilionária, né, de recursos, a gente tem um baú muito gordo ali de recursos para a gente poder se programar, e esse é um dos grandes trunfos da Cardano em relação a outras blockchains, porque a grande parte das blockchains Layer 1, elas não contam com um tesouro tão rico assim quanto a Cardano, né? Então a gente precisa saber aproveitar esses recursos, e por isso é tão importante a gente integrar a comunidade dentro do projeto Catalyst, para que nós tomemos decisões em conjunto, de forma colaborativa e descentralizada, para que a gente possa escolher os melhores projetos possíveis. Eu acho que um ponto interessante que a gente pode entrar agora é como participar do projeto Catalyst, por exemplo. Eu acho que a comunidade acaba tendo um conhecimento muito grande de como votar no projeto Catalyst, nas propostas que vocês acham mais interessantes, e esse é o principal meio de entrada hoje da comunidade ampla no projeto Catalyst, através do registro de votação, que foi concluído ontem. E agora, a etapa de votação do projeto do Fundo 11, do Catalyst, ela vai começar dentro de cerca de uma semana e vai durar até o dia 8 de fevereiro, né? Então, nós teremos cerca de 2 semanas para estágio de votação, e esse acaba sendo o principal meio de interação da comunidade com o Catalyst. Vocês devem conhecer muito desse sistema através da Cardanistas, por exemplo, né, que eles fazem muitos tutoriais, ensinam como é que funciona a parte de votação. Talvez possam trazer alguns insights também adicionais. Na verdade, o foco do debate de hoje nem é tanto falar sobre votação, né, porque esse é um assunto que já é amplamente discutido, já tem muitos tutoriais, muitos vídeos explicando. Mas aqui a gente vai começar a permitir um espaço aqui para que a comunidade possa questionar alguma dúvida que vocês tenham, para que a gente já vá respondendo, já coloque uma parte mais interativa do debate também. Massa, Rodrigo. Essa ideia de a gente falar de outros aspectos do Catalyst, né? Além de votar, acho que é muito importante. Acho que a gente tem que estimular mais a galera a submeter proposta, mais a participar ali das revisões, né? Acho que esse caminho aí que a Maria começou lá no Catalyst School, junto com o Cauê, né? Que é um canal aqui no YouTube, um projeto também financiado pelo Catalyst, que
tem vários tutoriais, né, de como submeter propostas, como, acho que tem também como você ser revisor, né, porque revisor também ganha grana, né, aí Tem sim. Tem sim. Então, eu acho que um tópico interessante para a gente abordar é uma coisa que a comunidade não tem tanta noção, é a possibilidade de submeter propostas de financiamento no Catalyst. Então, se uma pessoa é um desenvolvedor, um programador, um empresário e quer desenvolver alguma solução na blockchain Cardano, não precisa ser uma solução técnica, né? Porque no Catalyst você acaba conhecendo outras pessoas que podem te ajudar a desenvolver uma solução. Então, às vezes você vem com uma ideia e você conhece pessoas que podem implementar essa ideia. Então, eu acho que é interessante a gente conversar sobre o aspecto de empreendedorismo no Catalyst, né? E que não necessariamente você precisa ser um expert, um desenvolvedor para submeter uma proposta. Desde o começo, desde o Fundo 2, o projeto sempre foi muito aberto a pessoas e tem projetos dos mais variados tipos, né? Então tem desde projetos relacionados à educação até projetos de desenvolvimento de soluções tecnológicas como escalabilidade, projetos relacionados a DeFi, a governança mesmo. Esse projeto aqui é um exemplo disso, de educação também. Então eu gostaria de abrir o espaço para o Thiago, para a Maria e para o Ático comentarem um pouco da perspectiva deles em relação à parte de proposer, de empreendedor dentro do Catalyst, para que a comunidade tenha uma percepção maior de como poder participar nesse ecossistema. Tá. Então é assim, ó, geralmente as pessoas ficam um pouco assustadas, acho que é uma coisa que elas não vai dar conta, mas é uma coisa super simples. É só a plataforma, a ID Scale, que eu acredito que com o tempo vai mudar e vai ficar mais fácil, mas você abre uma conta com usuário e senha, e ali já vai ter as perguntas que você precisa responder do seu projeto. Tipo assim, o que é o seu projeto que você vai entregar? E aí, próxima parte, as perguntas que você vai conseguir explicar como você vai entregar. Você vai apresentar o seu time, falar se você já tem experiência, se você não tem. E ali, às vezes, até cabe você falar que você não tem todo o time, mas que você vai procurar na comunidade. E é muito comum isso. Às vezes a gente tem aquela ideia brilhante, mas a gente não tem um executor. Igual, por exemplo, a Lovelace Academy. Por muitos motivos a gente atrasou um pouco e tal, e aí eu tive que achar uma outra pessoa, um desenvolvedor, o Clark, e ele entregou toda a parte técnica de Plutus. Então, assim, não entenda que você só é útil aqui, ou você só pode aplicar se você tiver tudo pronto. Não, às vezes você não tem tudo pronto. E aqui, interagindo no chat, tem um canal no Telegram, tem Discord, tem uma série de coisas que você pode interagir com outras pessoas, você vai aprendendo, e além de aprender, você vai acrescentando no seu know-how. Eu acredito, assim, que o Catalyst ele é em camadas, acontece coisas a cada 2 semanas e é muito rápido. Então, assim, quando você for aplicar, você tem que entender que ali vão ser 1 mês e meio, 2 meses muito intenso. E esse é o meu conselho. Venha sem expectativa, experimentar a plataforma. E eu tenho certeza que na segunda vez que você apresentar uma proposta, a sua proposta vai estar bem melhor. E o que vale aqui é a nossa intenção, é a nossa intenção de entrega, a nossa intenção de querer mudar, de fazer o bem, né? Em todas os town halls que acontecem às quartas-feiras, a primeira coisa que eles falam, olha, aqui é um experimento, as coisas podem quebrar, as coisas podem divergir uma informação entre uma interação e outra. E é assim, bem esse ambiente que eu quero deixar para vocês. Se você é empreendedor e você tem ideias, eu acho que aqui é o lugar certo. E assim, dentro das etapas necessárias para a criação de uma proposta dentro do Catalyst, o que a Cardano, o Catalyst, o que eles pedem de um empreendedor, né? Eles pedem que a gente submeta uma proposta dentro da plataforma de Scale e que a gente informe o que a gente pretende desenvolver. A gente vai falar qual que é o intuito da nossa proposta e como que a gente pretende alavancar o ecossistema Cardano, que impacto positivo essa proposta pretende levar para a comunidade, para o ecossistema, e a gente tem que prestar informações a respeito de um plano dessa proposta também. Dentro desse plano, a gente vai falar informações como qual que é o orçamento dessa proposta, quantas pessoas estão envolvidas no time, dentro do time, qual que é a especialização delas, qual que é a experiência dos membros do time
no ecossistema Cardano e a experiência profissional como um todo, outras informações como um roadmap. Nesse meio de criptomoedas, de blockchain, a gente ouve muito falar sobre roadmap de projetos, né, onde as pessoas podem acompanhar qual que é a expectativa desse projeto, o que ele pretende entregar ao longo dos meses, ao longo dos anos, quais são os marcos, as metas do projeto. Então, qualquer proposta do Catalyst hoje, ela precisa conter essas informações de falar, dentro de um ano eu pretendo entregar esses itens, e para que eu entregue esses itens, eu vou precisar de um orçamento específico tal, de tantas pessoas para desenvolver. Então, existe uma documentação onde qualquer pessoa que chegar no ecossistema e precisar empreender e quiser ter informações, ela vai ter todo o suporte necessário através da documentação e de mentores. Então, se a pessoa ela precisa de um feedback, ela é nova, o ecossistema Cardano, mas quer desenvolver alguma solução, tem muitas pessoas que podem dar suporte. Eu mesmo já dei suporte para alguns empreendedores aqui do Brasil, alguns de fora, onde a gente instrui a pessoa onde encontrar informações, quais documentos ela precisa ver, quais são os modelos que ela deve seguir para escrever uma proposta. E assim, depois que essa proposta é escrita, ela vai ser revisada, né? Dentro do Catalyst existe um grupo de centenas de pessoas que é responsável por avaliar se essas propostas contêm um plano razoável, né? Se é um plano bem descrito, que tem todos os itens necessários de acordo com as diretrizes do projeto Catalyst, e esses revisores vão atribuir pontuações relacionadas ao impacto da proposta no ecossistema, relacionadas à viabilidade do plano que foi apresentado e informações em relação ao orçamento e o custo-benefício que essa proposta traria ao ecossistema. Esses revisores vão atribuir pontuações de 1 a 5 para cada um desses 3 critérios, e depois essas revisões são moderadas. Inclusive, durante essa semana, até amanhã às 8 horas da manhã, vai encerrar o processo de revisão dos moderadores. No Fundo 11, cerca de 60 mil revisões foram escritas, submetidas para cerca de 1.000 propostas. Então, tem uma quantidade muito grande, cerca de 60 revisões em média por proposta. E durante uma semana, todas essas 60 mil revisões que foram escritas foram filtradas, estão sendo verificadas no processo de controle de qualidade, para que depois elas sejam disponibilizadas para a comunidade ter acesso às revisões de cada proposta, onde a comunidade tem acesso a um texto, uma justificativa de por que essa proposta deve ou não ser custeada, deve ser votada. Aí vai ter também itens de pontuação de cada proposta, onde a comunidade pode, através do aplicativo de votação do Catalyst, ter acesso a essas revisões, essas análises dos revisores e a pontuação também. Eu só queria complementar ali um ponto importante quando tu estiver fazendo uma proposta, é justamente a parte do roadmap, que quando tu for entrar ali na parte de submissão, eles chamam de milestones, né? E nesses milestones é importante tu ter uma boa noção. Alô? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. É importante a pessoa ter uma noção assim de execução de projeto, porque é que você estava falando, Rodrigo, aí você parou. Eu acho que o Ático ficou em silêncio aqui. Acho que o Ático tá tá com delay. Então, é importante tu ter uma boa percepção de desenvolvimento de projeto para quando tu estruturar o desenvolvimento de toda a tua proposta, tu não tenha problemas. Porque, por exemplo, assim, esses milestones, tu tem o que é esperado de tu ser entregue nesse milestone, os critérios de aceitação e a evidência de que tu completou aquilo. Então, a cada milestone, tu tem que enviar um relatório, né, com toda a documentação que tu disse que ia entregar naquele milestone, e isso é o que libera o próximo pagamento do teu próximo milestone. Né? Então, é um ponto de atenção ali na hora de estruturar, porque é uma coisa que pode acabar, né, impactando o planejamento de quem está com a proposta ali. Mas esse documento que a gente envia, ele é avaliado por 2 pessoas diferentes, em média, assim,
para ver se está de acordo com o que tu te propõe ali e se está tudo certo para tu avançar e receber o próximo recurso ali para tu continuar o desenvolvimento do projeto. Isso. Então, Não, é importante isso que o Thiago estava falando, a questão de que você não recebe os fundos completamente. Então, já que você não vai receber de uma vez só, como era nos fundos anteriores, você tem que ter esse planejamento financeiro. Mas em alguns casos, se você precisar de dinheiro antes, existe uma prerrogativa que você preenche lá, um formulário, um e-mail, explica que você vai precisar daquele fundo antes, isso pode ser aprovado e você pode receber uma parte do fundo antes do previsto. Uma boa ideia antes de tu submeter uma proposta é sempre, vem com uma pessoa na comunidade que já participou disso, né? Te informa, explica qual é a tua ideia, para pegar esse feedback adiantado e já ter algumas sacadas, né? Por exemplo, no meu projeto teve uma parte que é pesquisa e desenvolvimento. Então, como eu tinha que fazer muita pesquisa antes e então decidir se é viável ou não, em determinado milestone, eu coloquei como um prazo final em que eu posso, inclusive, sugerir uma alteração do próprio milestone devido ao resultado da minha pesquisa, né? Então, por exemplo, eu tô com um projeto, mas, cheguei no milestone 3 e eu disse assim, nossa, achei que ia fazer uma coisa e virou outra, né? Bom, beleza. Eu tenho essa prerrogativa até esse ponto aqui de chegar a dizer, não, pessoal, a partir desse momento eu tenho certeza de que alguma coisa nesse sentido aqui eu vou conseguir entregar, ou não. Então eu vou ter que adaptar algumas coisas, mas isso eu já deixa previsto para os revisores entenderem, né? Olha, não, tem essa possibilidade de ocorrência aqui, e tu não, é sempre bom tu pensar à frente, né? Que vão ser pessoas ali avaliando o que tu tem que entregar, né? Então tem que sempre pensar à frente ali quando estiver planejando esses M2, esses milestones, para ter uma ideia de que, beleza, mais à frente tu vai ser auditado, né? E tu precisa ali responder de acordo com o que tu te planejou, né? E todas essas etapas que o Thiago comentou, elas foram introduzidas no Fundo 10, porque antes do Fundo 10, as propostas, quando você escrevia uma proposta para o Catalyst, você precisava informar os milestones, os marcos que você pretendia entregar ao longo do tempo, porém, isso não era verificado, tão bem verificado como é hoje, né? Hoje, para que você continue recebendo o orçamento da tua proposta, as parcelas do teu projeto, você precisa informar os milestones que foram entregues. E isso começou desde o Fundo 10. Por exemplo, essa proposta aqui do Manifesto Cardano Brasil, ela já está funcionando dessa forma. O Thiago também tem uma proposta, foi aprovada no Fundo 10. Então, dentro dessa proposta nossa do Manifesto Cardano Brasil, nós tivemos que submeter informações relacionadas ao que a gente já entregou, os debates que a gente organizou, o vídeo das gravações, os relatórios que foram preenchidos, as estatísticas dos questionários que a comunidade está entregando, métricas das mídias sociais, né, para ver qual que é o desempenho do projeto em relação ao que estava estabelecido na proposta. E depois que isso foi entregue num relatório para o projeto Catalyst, 2 moderadores verificaram essas informações para ver se elas estavam de acordo com o que tinha sido estabelecido na proposta em caso positivo, caso esteja tudo de acordo, eles aprovam a continuidade do pagamento do projeto. Então, essa implementação do Fundo 10 está sendo muito bem vista pela comunidade de maneira geral. Algumas coisas precisam ser melhoradas, por exemplo, existia a necessidade de um relatório mensal. Até mês passado, o projeto Catalyst pedia para que todas as propostas aprovadas no Fundo 10 em diante, elas encaminhassem um relatório mensal do que tinha sido desenvolvido. E isso, por exemplo, começou a causar uma certa burocracia, muitas pessoas reclamaram e isso foi modificado. Agora você vai submeter apenas informações de desenvolvimento do projeto quando você alcançar um marco de desenvolvimento especificado na proposta. Isso tudo é para trazer mais
confiabilidade ao projeto para que a gente evite desperdício de recursos, né? Para que a gente possa ter propostas mais confiáveis e garantir uma sustentabilidade, um bom uso de recursos ao Tesouro, né? Eu queria aproveitar e pedir aí, para quem estiver participando, ouvindo, pessoal, não deixem de olhar para essa oportunidade. Como holder de Cardano e como parte da comunidade, a gente precisa de pessoas cada vez mais engajadas, cada vez mais ativas, com ideias para colocar o ecossistema para frente, né? A gente consegue hoje contar nos dedos quem são as pessoas que fazem de fato coisas pela comunidade aqui no Brasil. A gente precisa de mais delas, urgente, pessoal, urgente. É muita coisa e a gente não dá conta. A realidade é essa, tem muita coisa para ser trabalhado e a gente precisa de pessoas mais ativas, engajando, né? Perguntando por propostas, trocando ideias. Beleza, o que dá para fazer? Tem uma ideia aqui. A gente precisa ativar cada vez mais isso. A gente precisa que mais membros da comunidade olhem para empreendedores assim, pô, tu já conhece o Catalyst, o programa de aceleração da Cardano? Cara, vem com a tua empresa, vamos para lá, vamos lá colocar uma proposta para acelerar aquele ecossistema, né? Então a gente precisa muito, de fato, do trabalho de formiguinha. Vocês não têm ideia do impacto que uma pessoa faz. Isso é sério, né? Uma pessoa aqui pode trazer muito impacto para a rede. Não achem que isso seja brincadeira, né? Então, esse é só um lembrete aí para que vocês tenham no fundo da cabeça aí, cara, pô, preciso de fato, né, dar um step up no meu game, no meu jogo aí e ver se eu consigo trazer mais impacto, né? E a gente tem as ferramentas. Quantas outras blockchains esse tipo de interação é dificultado? Nossa, uma dos motivos de eu ter saído da Ethereum lá no início, né? Tipo, eu não consegui me sentir parte da comunidade ali, né? Eu não conseguia desenvolver. Só são os escolhidos. Exato. Só são os escolhidos, e aqui né? a gente vê que, de fato, tem chances reais da gente conseguir colocar alguma coisa para frente. Então, essa é uma bandeira que eu levanto aí e sempre que vocês estiverem próximo de alguém que tu identifique, ou até mesmo se um de vocês tem essa ambição aí, cara, bola para frente, não espera, vai para o próximo fundo, começa a planejar, começa a pedir ajuda do pessoal. Isso, uma mosca me contou, um passarinho me contou que o próximo fundo talvez só aconteça em abril. Então, olha quanto tempo vocês têm para se planejar, para pensar na ideia, para trocar ideias. Agora, como eu estou aqui há muito tempo, eu tenho que trazer para a atenção de vocês. É um fundo aberto, todas as pessoas vão ler as suas ideias, então, assim, é um risco. Você está colocando sua ideia lá, porque outra pessoa pode copiar e colocar a ideia. Então, veja sempre as informações, assim, eu sempre acho que a gente não precisa entregar tudo que está dentro do nosso coração. A gente faz uma proposta, escreve, mostra, mas eu acho que o pulo do gato você mostra quando você está entregando a proposta. É só uma dica, o que eu acho. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para questionar. A gente está aqui para solucionar as dúvidas de vocês, para a gente poder ajudar para quem quiser empreender, quiser colocar alguma ideia no projeto Catalyst, qualquer ideia que seja. Se existe algum projeto que vocês queiram ver na Cardano, mas ainda não viram, a plataforma aí de Scale, ela é muito interessante porque você não necessariamente precisa criar uma proposta, uma solução. Você pode apenas fazer um brainstorm, colocar ideias para que a comunidade interaja com você. Por exemplo, eu no projeto Catalyst, eu estou envolvido desde o fundo 2, mas eu sempre trabalhei como revisor. Essa aqui é a minha primeira experiência trabalhando como um proposer, um empreendedor, foi no fundo 10. Mas antes disso, eu submeti algumas propostas de desafio. E desafio é um tipo de proposta diferente, onde você fala o seguinte, eu quero que a comunidade reserve um valor de 200 milhões de dólares para financiar propostas relacionadas a DeFi, por exemplo. 200 milhões não, 200 mil, né? 200 milhões é muito. Então, eu coloquei algumas propostas no Catalyst,
solicitando uma verba para uma área de desenvolvimento específico. No passado eu consegui que elas fossem aprovadas, mas era só uma sugestão, eu não tinha nenhum envolvimento pessoal, eu não participei da construção dos conceitos ali, das propostas de DeFi que surgiram depois, mas eu ajudei a iniciar um conceito ali, iniciar uma área de desenvolvimento, criar um orçamento disponível para propostas de um nicho específico da Cardano. Então, assim, por mais que vocês pensem que vocês não podem ter a estrutura necessária para criar um projeto do zero, talvez vocês possam começar a criar ideias, conhecer pessoas, e daí vocês conseguem encontrar uma equipe para desenvolver alguma solução. E na minha experiência pessoal, por exemplo, eu comecei no Fundo 2 como um revisor, que é um cargo que existe até hoje, onde você pode analisar propostas do Catalyst e submeter uma análise para que outras pessoas possam se beneficiar disso. E esse cargo ele não tem nenhum requerimento. Qualquer pessoa pode se registrar e participar, não tem nenhuma restrição de curso, especialização. É claro que se você tiver um conhecimento básico ali de como é que funciona a tecnologia blockchain, ou entender mais ou menos o que é NFT, o que é DeFi, você já vai ter uma base mais sólida para poder avaliar propostas. Mas é um trabalho que é remunerado e que para pessoas que estão querendo mudar de área de trabalho, estão querendo não só apenas investir na tecnologia blockchain, na Cardano, mas que também queiram trabalhar no ecossistema, é uma boa porta de entrada. Foi assim para mim há cerca de 3 anos atrás, e hoje eu estou bem mais envolvido no desenvolvimento de soluções na Cardano. Deixar para vocês que vocês procurem a Catalyst School, tem o Catalyst School Latam. Lá tem todo o material, vídeos separados de coisas que vocês queiram aprender por tópico, sabe? Você não quer ser um revisor. Aí como que escreve proposta? Você não quer escrever proposta. Aí você pode procurar o setor do Catalyst que você mais se adequa, sabe? Você não precisa ficar fazendo uma coisa que você não gosta. Você pode escolher a parte que lhe cai bem, como um desenvolvimento de uma segunda renda, de um segundo negócio, né? Eu não comecei aqui no Catalyst full time, eu fiquei full time ao passar do tempo. E, por exemplo, a Maria citou essa iniciativa da Catalyst School, que é um curso, eles oferecem várias aulas de como a comunidade pode participar, workshops e mentorias. Então, eles ajudam a oferecer um suporte a novos membros da comunidade que queiram participar do projeto Catalyst. A Catalyst School tem vários vídeos no YouTube, onde existem tutoriais de introdução. No link oficial aqui do projeto, no Gitbook, eu vou incluir os links para a Catalyst School, para que a comunidade, caso vocês estejam interessados, vocês possam acessar e entender um pouco mais detalhadamente como é que funciona. Porque, assim, uma coisa é a gente falar aqui, passar uma noção geral, e outra coisa é vocês sentarem, lerem várias documentações e entenderem em detalhes como é que funciona o processo. Você precisa passar algumas horas acompanhando vídeos, lendo documentos, para entender como é que se passa o processo, como é que funciona o Catalyst em detalhes, as etapas, porque hoje o Catalyst dura 4 meses e tem um cronograma específico para cada etapa. Por exemplo, a primeira semana você vai fazer um brainstorm de ideias, você vai submeter ideias na Edscale. Na segunda semana você vai submeter uma proposta, um rascunho de proposta. Aí durante a terceira e quarta semana você vai refinando essa proposta, onde a comunidade vai comentando, dando sugestões do que você pode fazer para melhorar. E aí a partir do segundo mês nós entramos no processo de revisão, onde os revisores e moderadores vão ter cerca de 1 mês para escrever análise dessas propostas, atribuir uma pontuação a elas, e moderadores vão fazer um controle de qualidade em todo o processo para verificar que as análises estão dentro dos padrões de qualidade estabelecidos. E, terminada essa etapa de revisão, entra a última etapa, que é o processo de votação, onde as propostas que foram analisadas, revisadas e tiveram uma pontuação atribuída, elas vão ser colocadas no aplicativo de votação e elas vão ser escolhidas de acordo com o desejo da comunidade. É claro que hoje o Catalyst tem um grande problema, que é o número de baleias.
poucas pessoas acabam decidindo o futuro de algumas propostas, mas isso é uma coisa que já foi apontada como problema e já existem soluções em desenvolvimento para que não tenhamos esse problema. Então, hoje o Catalyst dura 4 meses e, como a Maria disse, em abril nós devemos ter o começo do fundo 12, se tudo ocorrer dentro do padrão. Recentemente, desde o fundo 10, a IOD ela se comprometeu a manter o cronograma, porque ficamos quase 10 meses sem Catalyst. E nesse meio tempo, muitos projetos que estavam em dificuldade financeira devido ao bear market e a outras situações acabaram tendo dificuldade de se manter. Alguns projetos acabaram fechando, algumas pessoas acabaram saindo do ecossistema Cardano. Então, o Catalyst ele tem uma importância muito grande, porque ele ainda é uma opção única dentro do ecossistema. Não existem outras opções da comunidade acessar os recursos financeiros do Tesouro da Cardano. Em breve, dentro de meses ou de alguns anos, nós já teremos algumas opções, algumas MBOs, a Intersect, por exemplo, onde o Thiago já está envolvido, onde eu estou me envolvendo aos poucos. É uma organização que começou um caminho diferente dentro do ecossistema Cardano. Dentro de meses, a gente vai ter a opção de acessar os recursos do Tesouro através de outras organizações, mas, por enquanto o Catalyst for a única porta de entrada, é importante que a gente mantenha esse projeto rodando e sem atrasos, né? Mas esse foi um compromisso assumido, então devemos esperar que em abril já tenhamos a abertura do Fundo 12 também. Pessoal, vocês gostariam de trazer mais alguma perspectiva em relação à parte de empreendedorismo, da parte de proposers? Porque, ou algum membro da comunidade tem alguma dúvida sobre isso? Do contrário, a gente pode prosseguir para o próximo tema. Eu só gostaria de acrescentar que você não precisa ficar com receio a respeito do inglês. Você pode sempre construir sua proposta usando o tradutor, e daí você pode pedir para um de nós dar uma lida, dar uma corrigida. Não existe empecilho. A gente está aqui para baixar as barreiras de entrada para que as pessoas possam participar. Exatamente. Apesar da IDScale, a plataforma oficial do Catalyst, ser em inglês, você consegue, através de um tradutor, traduzir todo o site, você consegue submeter seu trabalho em português, usar um tradutor e colar em inglês. É claro que é interessante você ter um nível básico de inglês, mas mesmo que você não tenha, isso já é um padrão na comunidade. Ali dentro do Catalyst existem muitas pessoas que não são fluentes em inglês, que elas acabam usando tradutores para submeter o trabalho. Então, assim, não se preocupem com a exatidão de traduções. Muitas vezes a gente se depara com trabalhos de pessoas que não são nativas, não são fluentes em inglês, mas dentro do tradutor automático hoje, do próprio Google Tradutor, já existe uma precisão muito grande. Então, é muito difícil você perder o contexto através de um tradutor automático. Então, essa barreira ela é muito pequena. Se a pessoa tiver o intuito de trabalhar no ecossistema Cardano, o inglês não vai ser uma grande barreira para ela. Então, pessoal, eu gostaria de passar para o terceiro tema do debate de hoje, que eu já acabei abordando em alguns aspectos, que é o trabalho de revisor e moderador, né? O trabalho Rodrigo, de revisor, ele não sei se alguém tiver alguma... não sei se o pessoal teve tempo ainda de reagir ali à questão da tua pergunta, né? Se alguém tem alguma dúvida e tal. Então, se quiserem levantar a mão. Se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente pode voltar aí tirando dúvidas. O foco aqui é fazer com que a comunidade entenda, solucione dúvidas, né, que eles tenham a respeito do projeto Catalyst. Mas enquanto isso eu vou prosseguir para o tema aqui de revisão, que eu já acabei abordando em alguns aspectos, né? Que é um trabalho necessário para a gente verificar a qualidade das propostas submetidas, né? É um trabalho que existe desde o Fundo 2, desde o princípio do Catalyst, onde a gente avalia as propostas de acordo com os 3 critérios que eu mencionei anteriormente, né? O impacto, viabilidade e, antigamente era auditabilidade, né? Era mais um critério relacionado ao que essa proposta se compromete a entregar, como ela pretende demonstrar se ela é open source, se ela vai ter algum repositório de código aberto, se ela vai disponibilizar métricas de engajamento social, por exemplo, se for um projeto mais voltado à educação. Então, a auditabilidade era um critério mais destinado à comunidade entender se essa proposta era transparente e poderia ser auditada
de forma aberta pela comunidade. Hoje, esse critério foi substituído por orçamento e custo-benefício, onde a gente está analisando se essa proposta tem um orçamento apropriado ao plano que ela está desenvolvendo e se esse orçamento tem um custo-benefício com o impacto que essa proposta pretende entregar ao ecossistema Cardano. Então, os revisores, que é uma função aberta para a comunidade, eles vão analisar essas propostas. No fundo, 10 teve pouco mais de 1.000 propostas submetidas, e eles ganham uma recompensa em ADA pelo trabalho. Os revisores iniciais ganham 25 ADAs por revisão, e assim, vai depender de quanto tempo você leva para escrever uma revisão. Existe uma diretriz ali de itens que são importantes você avaliar em uma proposta, e você vai ter o seu tempo ali para escrever uma análise, pontuar os aspectos importantes relacionados aos critérios, os 3 critérios que eu mencionei, e se o seu trabalho for aprovado, você receberia 25 ADAs pela revisão de uma proposta, isso para iniciantes, né? Se você continuar no projeto e tiver um índice de aprovação acima de 70%, se eu não me engano, você consegue subir para nível 2, e aí você poderia receber 50 ADAs por cada revisão, né? Então, é uma fonte de renda extra interessante para quem já entende um pouco de tecnologia blockchain, ou para quem já entende um pouco de ecossistema Cardano, ecossistema blockchain, poder ter uma recompensa financeira pelo trabalho, mas também, além dessa parte financeira, é interessante porque você acaba entendendo mais projetos do ecossistema Cardano, sabendo o que está acontecendo, você acaba ficando mais informado, e isso pode também ter um peso de investimento. Então, se você é uma pessoa que gosta de investir em projetos do ecossistema Cardano, ao analisar propostas do Catalyst, você vai acabar vendo oportunidade de investimento. Então, além do benefício financeiro, ainda tem esse benefício de conhecimento, de educação que você acaba tendo, né? Porque é um trabalho que ele exige a gente entender um pouco de tudo. Então, quando você analisar uma proposta, você vai acabar aprendendo um pouco com ela. Então, ainda tem esse fator adicional de educação, né? E esse seria o trabalho de revisor que existe no Catalyst desde o fundo 2. Existe toda uma documentação, existem tutoriais que podem explicar mais detalhadamente como é que funciona esse trabalho. Depois a gente pode passar links no perfil do Manifesto Cardano Brasil no Gitbook. Tem links com mais informações sobre isso. Eu vou colocar depois os links do projeto da Maria, que é a Catalyst School, onde ela gravou algumas aulas falando como participar como revisor no projeto Catalyst. E também agora a gente está com um cargo novo que foi implementado no fundo 10, que é o moderador. O moderador, ele é responsável por fazer o controle de qualidade das revisões, das análises que foram feitas. A gente vai identificar se as análises estão dentro dos padrões de qualidade do Catalyst, dentro das diretrizes, e também vão verificar os milestones que o Thiago mencionou anteriormente. Então, os moderadores vão ser os responsáveis por analisar o desenvolvimento das propostas, checar se essas propostas estão entregando os itens que elas se comprometeram a entregar, e caso esteja tudo de acordo, esses moderadores vão dar o aval para a continuidade de um projeto e vão receber uma recompensa em ADA por isso também. E agora no fundo 10, a recompensa por cada checagem de milestone estava em torno de 250 ADAs. Então é um trabalho para quem já subiu de nível ali na escala de revisor, que já está participando do ecossistema pelo menos 2 fundos e tem um índice de aprovação mais elevado. Se você conseguir graduar nesse sistema, você vai poder também participar como moderador. Então, caso vocês tenham alguma dúvida aqui sobre o processo, sobre a possibilidade de se envolver nesses cargos, nessas funções, a gente está aberto para tirar essas dúvidas. O tema posterior, depois que, caso ninguém tenha dúvida, a gente pode passar para o último tema do debate, que seria sobre os Catalyst Derivatives. A gente comentou nos 2 debates anteriores, nós conversamos muito sobre o conceito de derivatives, inclusive no questionário, no 4º questionário, uma das perguntas era se a comunidade gostaria de manter o debate em derivatives ou se a comunidade gostaria de prosseguir a um tema novo.
cerca de 60% das pessoas indicaram que eles gostariam de dar continuidade ao tema de The Raps, porém a gente acabou priorizando o projeto Catalyst devido ao calendário, né? O Catalyst o registro de votação acabou ontem e a etapa de votação vai começar em breve. Então a gente achou importante fazer esse debate, explicar como é que funciona o projeto Catalyst para quem ainda não entende, explicar as diferentes funções, atribuições, como participar do projeto. E a gente vai retomar mais esclarecimentos sobre questões de The Raps em debate futuro. Mas existe uma coisa que a gente já pode falar sobre isso nesse debate. Porque nos 2 debates anteriores a gente abordou muito sobre The Raps, mas a gente não falou sobre Catalyst The Raps, que ele vai funcionar de forma análoga, vai ser um formato parecido, só que enquanto o DRAP ele vai ser dedicado a analisar ações de governança, que são ações relacionadas a mudanças de parâmetros técnicos da blockchain, de hard forks, de movimentações no tesouro da Cardano, essas atribuições, por exemplo, seriam atribuições de DREPs, representantes delegados em geral. Mas os Catalyst DREPs, eles vão ser DREPs especializados no Catalyst e eles vão ser responsáveis por analisar propostas do Catalyst e alterações no projeto Catalyst como um todo. Então, caso a comunidade, por exemplo, pretenda delegar o poder de voto a um Catalyst DREP, ela poderá fazer com que esse representante vote em propostas do Catalyst através dela. Então, essa é uma possibilidade diferente. Apesar dos 2 serem de reps, cada um vai ter a sua atribuição. Um vai ser exclusivo ao Catalyst e outro vai ser vai ter uma participação mais ampla no ecossistema Cardano, né? E vocês vão poder delegar para ambos, vai ser uma delegação diferente. Vocês vão poder delegar com suas carteiras para o DREP ou para o Catalyst DREP, se vocês quiserem delegar para ambos também, será uma possibilidade. Ainda não temos muitos detalhes de como é que vai funcionar o sistema de delegação do Catalyst DREP, porque é uma implementação que ainda não foi muito bem divulgada. É um trabalho que está sendo desenvolvido pela IOD internamente, através de um projeto que chama Catalyst Voices, onde eles vão fazer a reformulação de algumas plataformas do Catalyst. Por exemplo, a plataforma IDScale vai ser substituída. Houve muitas críticas da comunidade em geral sobre a plataforma e a IOD ela resolveu desenvolver uma plataforma própria para que essas interações do projeto Catalyst, as votações, submissão de propostas, todo o processo seja dentro de uma plataforma própria. E dentro dessa plataforma vão surgir cargos específicos, como o Catalyst DREP, e isso deve demorar alguns meses ainda, né? Provavelmente só no final do ano que a gente vai ter mais certeza de como é que vai funcionar, mas o que é importante dizer é que a comunidade vai poder ter a capacidade de delegar o poder de voto para um Catalyst DREP, poder votar em propostas dentro do Catalyst e representar essa pessoa. E a vantagem disso é que, com uma participação maior de poder de voto dentro do Catalyst, a gente acaba mitigando o poder de baleias influenciarem as votações. Então, a gente tem notado há muitos fundos que algumas baleias conseguem definir o resultado das votações dentro do Catalyst. Então, se uma pessoa tem um poder de influência, conhece uma baleia pelo menos, ela já tem uma vantagem competitiva muito maior. E quando houver essa possibilidade de delegação de voto para Catalyst DREPs, isso vai ser parcialmente resolvido porque vai ter uma participação muito maior de votos dentro das etapas de votação de cada fundo, e isso deve mitigar esses problemas. Então, essa aqui é uma perspectiva do que vai ser essa camada do Catalyst DREPs. A gente não tem muito mais informações além disso. Pessoal, teve um problema técnico aqui, já voltei, o Twitter crashou. Já vi que o Henrique pediu, quer comentar alguma coisa? Vou adicionar você como speaker. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
Tá, eu adicionei o Henrique. Boa noite, Henrique, tudo bom? Boa noite, tudo bom aí? Boa noite para todo mundo. Tudo ok? Eu queria poder fazer uma pergunta aqui, referente até ao projeto. Henrique, tá dando um chiado aqui, a gente não tá escutando. Você tá usando o microfone? Tá escutando melhor agora? Tá melhor. Então, eu queria fazer uma pergunta referente. Boa noite para todos, né? De novo, eu tinha falado antes. Eu queria fazer uma pergunta referente ao The Rap. Pode fazer? Pode sim. Já existe algum representante aqui da gente aqui no Brasil que já está se posicionando? Quais, né? Que existe, né? Mas quais os representantes que você já sabe que já tem algum posicionamento, alguma visão em relação a, a esse movimento aí? Bom, no último questionário que a gente realizou, o quarto questionário do projeto, 3 pessoas indicaram interesse por se tornar The Raps e cerca de 10 pessoas indicaram que talvez participem como The Raps. Tem muita gente participando aqui dos debates que está interessada, mas ainda tem algumas dúvidas sobre participar como. Eu tenho interesse em me tornar The Rap e eu vou deixar aqui aberto para a Maria, para o Thiago e para o Ático falarem sobre isso também. Sim, pessoal. Opa. Agora, Fala aí, Maria. nesse exato momento, levando em consideração todas as coisas que eu faço, questão de tempo, prioridade e tal, eu não tenho interesse em me tornar The Rap. Eu tenho interesse em estar participando de projetos como esse, educando as pessoas a respeito de Catalyst, mas necessariamente ser uma, eu não tenho interesse. Eu vejo que pra mim já é meio que um caminho sem volta, tá ligado? Não tem como escapar disso, não. Vou me posicionar como de rap e vamos pra cima. Eu também acredito que a gente como educador, né, e operador de pool, a gente tem uma comunidade em torno, né? Então a gente compreende que muitas pessoas não têm tempo para acompanhar o ecossistema e, pô, a gente é militante Cardano, né, cara? Então o que a gente puder fazer para ajudar a rede, se a gente puder dar voz às pessoas e gerar engajamento das pessoas na governança da Cardano, vamos fazer. A Ático vai ser de rap se Deus deixar. E vocês, né? Bom, então aqui no grupo, né, já temos 3 pessoas interessadas. Pelas pesquisas, o questionário do projeto, a gente identificou que mais pessoas também têm interesse em se tornar de reps, e vai ser um processo aberto. Quando o projeto estiver em torno de fevereiro, março, a gente vai fazer um questionário pedindo para o pessoal se cadastrar, para as pessoas que têm interesse em se registrar como de reps se cadastrarem, para que a gente possa criar um grupo e debater como é que vai estruturar, como é que a gente vai estabelecer uma organização dos DREPs brasileiros, né? E, assim, todos que tiverem interesse vão ser bem-vindos para participar, porque quanto mais distribuído for esse mecanismo de delegação, quanto mais DREPs participarem de forma ativa, melhor vai ser a resiliência do blockchain Cardano, a tomada de decisão vai ser mais distribuída, menos centralizada, então é importante que tenha o maior número possível de pessoas interessadas e engajadas em participar, em orientar a comunidade sobre votações, que possam dedicar o tempo para participar ativamente como The Rap. Só uma pegadinha aí que tu colocou, Rodrigo. Na verdade, a tomada de decisão vai ser um pouquinho mais centralizada, né? mas democraticamente delegada. Porque assim, tudo vai passar pelo The Rap, né? Mas assim, a gente tem que pensar que precisamos de um número alto de The Raps para manter uma centralização É verdade. aceitável. Esse é um número que a gente estava batendo cabeça outro dia, né? Tipo, beleza, quais são os parâmetros iniciais que a gente consideraria para, de fato, startar a parte de governança da Cardano, e sim com números iniciais, 1.000, 2.000, 3.000 de reps, né? Isso aí entraria através do percentual de saturação, do nível de saturação dos DREPs, né, para ver quanto de delegação cada DREP poderia ter, a fim da gente estabelecer um número teórico de quantos DREPs teria a blockchain Cardano
E, assim, é o ideal que tenha o número maior possível de pessoas participando. Então, assim, todos que estão aqui nos debates, se vocês estiverem engajados, quiserem participar, sintam-se bem-vindos. A gente quer ver o maior número possível de The Raps representando a comunidade brasileira. E se vocês já demonstraram interesse, aqueles que estão em dúvida de participar com o The Raps, que mostraram interesse, mas ainda tem alguma questão em aberto, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui no espaço, ou a gente vai responder depois as dúvidas que surgirem no questionário, e tentar ver quais são esses empecilhos que surgiram para que essas pessoas fiquem em dúvida em assumir esse cargo, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui nas perguntas. Quem não quiser falar ou não puder falar, só também responder ali no chatzinho do manifesto, né, pessoal? Bom, pessoal, eu vou dar mais alguns minutos para que, caso surja alguma dúvida, vocês possam colocar aqui no chat ou levantar a mão. Eu vou passar aqui a palavra para a Maria, para o Ático e o Thiago fazer algumas considerações finais, alguns itens que eles acham importante a gente citar, que ainda não foram citados sobre o projeto Catalyst. Acho que a única coisa que falta é falar que ele é baseado em datas, em semanas, e você tem que ficar atento ao calendário. A cada 2 semanas as coisas mudam, a cada 2 semanas você tem que cumprir determinados tipos de atividade em relação à sua proposta, e é só ficar atento, acompanhar os grupos. Acho que talvez, se tiver mais interesse, né, Rodrigo, a gente criar um grupo em português, não sei, ou adicionar o pessoal num outro grupo, se houver esse interesse das pessoas em apresentar e querer aprender mais, sabe? É isso. Obrigada, pessoal, por ter vindo. Bom, eu vou colocar algumas questões sobre isso no questionário depois desse debate, para que as pessoas possam demonstrar o interesse em participar, se houver interesse de uma interação maior, tirar algumas dúvidas, a gente pensa em como organizar isso. Vou passar aqui a palavra para o Lucas Ribeiro e depois para o Alisson. Opa, pessoal, boa noite. Eu só gostaria de tirar 2 dúvidas quanto à questão de se tornar um DRAP. Existe alguma expectativa quanto ao volume de trabalho que o DRAP realizará? Seria a primeira? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Não tem ainda essa expectativa, você vai ter tantas horas de trabalho. Não se tem detalhes ainda sobre essa função. O que a gente sabe dizer é que assim, vai existir uma assiduidade mínima que esse DRAP vai precisar. Ele vai precisar votar de uma forma regular, e a gente até colocou uma pergunta em um questionário recente sobre qual que seria a participação, a assiduidade ideal dos DRAPs. Assim, a maior parte das pessoas indicaram que o DRAP precisaria estar ativo pelo menos uma vez por mês, né? Uma vez a cada 6 épocas, que daria 30 dias. Então, esses dados, em conjunto com todos os workshops que teve ano passado da CIP 1694, eles vão ser compilados e e a partir daí vai ser pensado qual que é o número mínimo de participação que um DRAP precisa ter, a assiduidade mínima. Então, assim, se disserem que ele precisa participar uma vez a cada 30 dias, eu imagino que ele não vai precisar de ter uma atribuição muito grande, não vai precisar se dedicar tanto em relação a volume de trabalho e horas, né? É claro que isso tem que ser pensado em relação ao trabalho que esse DRAP pretende assumir. Se ele pretende representar uma comunidade, o ideal é que ele trabalhe de forma mais assídua. Mas se o interesse dele é representar a si mesmo apenas, ou um grupo pequeno, eu imagino que algumas horas por semana ou algumas horas por mês já seja o suficiente para ele entender o que se passa no ecossistema Cardano e poder avaliar as mudanças, as ações de governança que vão surgir. Porém, essa implementação do mecanismo on-chain de governança ainda deve durar alguns meses para que ela seja efetuada. Então, ainda não temos dizer com precisão. Mas eu acho que essas informações aqui já é uma boa especulação, né? Porque se o DRAP ele vai prestar contas à comunidade, eu imagino que ele precisa se dedicar algumas horas por semana, pelo menos, para poder fazer um trabalho educativo e informativo. Como é, por exemplo, um trabalho de um stake pool operator, que ele acaba tendo que informar a comunidade dele do que está acontecendo, de qual está sendo a performance da pool,
O DRAP também vai funcionar de forma parecida, só que em vez de ser uma parte técnica, vai ser uma parte mais de social, né? Das mudanças relacionadas às ações de governança. Perfeito, isso responde muito bem já, porque, na verdade, até respondeu minha outra pergunta, então, mas eu também vejo como uma questão igual do SPO, então não é somente a parte técnica em si, né, mas também a parte de comunicação com a comunidade que você representa. Então, eu particularmente acredito que é uma expectativa, assim, de um volume de trabalho mínimo, assim, talvez diário, né, porque para tirar dúvida da galera, etc., eu não sei, ou pelo menos semanal. Mas, enfim, isso já resolve minha pergunta. Muito obrigado. Eu acho que É, comunidade leva bastante tempo para desenvolver, toma muito o tempo, sabe? A gente aqui, por exemplo, na Cardanista, são 11 mil carteiras e grande parte do nosso tempo é dedicado às pessoas, a tirar dúvida e ajudar. Então, eu acredito que no caso do rap, ele vai ter que fazer um pouco de trabalho de educação mesmo. A pessoa quer delegar para ele, porque está defendendo a ideia que a pessoa gostaria, e ele vai ter que às vezes esmiuçar, às vezes fazer as coisas mais fáceis, né? Você sabe, a gente está todo mundo aqui, algum tá um fundo, a 10 fundos, 11 fundos, mas tem gente que está chegando agora, então eu vejo assim, isso indo devagar, tateando no escuro. Eu vejo muito mais para um lado de, né, de geração de relatórios, né, de tu colocar o teu racional ali por detrás das tuas decisões, os porquês, né? Eu acho que essa é a parte mais importante ali desse feedback da pessoa que tu confiou teu voto, né? Então, entender quais são as inclinações do DRAP e as motivações dele, né? Eu fico inclinado. bom, eu Opa, desculpa, pode prosseguir. acredito. Bom, eu só ia apontar um aspecto que, assim, acho que só de se manter informado do que está acontecendo no ecossistema Cardano já é um trabalho que dura algumas horas por dia, né? Claro que cada pessoa ela vai se informar dos projetos e das áreas de interesse particulares que ela tem. Mas eu imagino que para um DRAP, para que ele possa entender ações de governança, ele precisa ter uma visão macro do que está acontecendo na blockchain e ele vai precisar de algumas horas por dia para entender só o que está acontecendo na blockchain, só para se atualizar. Então, na prática é isso, não tem muito como fugir, porque esse trabalho de gerenciamento da parte social, de fazer relatório, de comunicar com a comunidade, eu acho que vai depender se o DREP quiser obter um nível de delegação alto ou se quiser ter uma representação alta. Mas se ele quiser apenas se representar, ele já precisaria ter um trabalho de atualização constante para que ele consiga votar de forma produtiva, né? Porque senão ele acaba sendo uma votação improdutiva, ele vai acabar escolhendo uma decisão a esmo, sem ouvir diferentes pontos de vista. A gente sabe que na Cardano, em relação a decisões técnicas, por exemplo, tem muitas pessoas que acabam interagindo no Twitter, por exemplo, e passam diferentes pontos de vista. E só para a gente captar esses pontos, ouvir cada lado, já leva algumas horas. Então, eu imagino que para um DRAP que queira representar a comunidade e agir de forma ativa, ele vai precisar de algumas horas por dia para que ele consiga só se atualizar, né? Isso consome um tempo danado, né? Já é quase metade do dia dele. Aí depois ele vai ter que interagir com as pessoas que estão delegando com ele. Eu acredito que é uma posição full time, sabe? Eu acho difícil de não ser uma posição full-time, porque o ecossistema da Cardano hoje é muito grande, tem muitas peças que interagem junto. Então, pelo número de projetos, número de pessoas envolvidas, assim, e a distribuição das decisões, porque a Cardano é uma blockchain que ela não apenas tem centenas de projetos, ela tem muitas pessoas responsáveis por formar opinião. E geralmente as decisões na Cardano elas são bem avaliadas de diferentes pontos de vista. Muitas pessoas são ouvidas, diferente de outras blockchains onde existe uma decisão mais centralizada. Então, para que um DRAP consiga atuar de uma forma positiva, eu acredito que ele vai precisar ouvir diferentes pontos de vista, entender coisas de uma forma, ver as situações de forma de diferentes pontos de vista e ouvir feedback de pessoas que pensam de forma conflitante. Então, isso aí, pelo que a Maria falou, realmente
pelo menos um trabalho de meio período a período integral. Vai depender do intuito ali do DRAP, de como ele quiser levar isso em relação aos outros trabalhos que ele já tem. Lucas, você ficou com alguma consideração para fazer? Isso, só uma consideração final. Seria quanto eu vejo, então, essa posição, ou alguém realmente full-time, esse é o trabalho dele, ele vive disso, sei lá, ou então é um grupo de pessoas, por exemplo, cardanistas, entendeu? Então, não teria uma pessoa que faz tudo, então poderia ter uma pessoa mais técnica, uma pessoa que cuida mais da comunicação, que faz relatório, etc., outro que fica, enfim, vigiando ali, etc. Enfim, uma associação de pessoas, um grupo de pessoas, né? Essa é a visão que eu mais gosto, cara. Tu tocou num ponto que, para mim, isso faz mais sentido numa questão de comunidade. Mas é importante, né? Isso eu acho que faz parte da nossa discussão lá do DRAP, de como mecanismos de organização, né? Me desculpa te interromper, mas realmente é uma coisa que estava bem alinhado, assim, com o que eu estava pensando, né? Tipo, cara, pô, informação na Cardano, ela tá muito distribuída, né? Que nem o Rodrigo estava falando assim, ó, tem muitos formadores de opinião, de fato tu tem que ir lá e escutar, e tentar entender quais são os pontos fortes, fracos das propostas, né? O que pega numa questão conceitual, ou se pega muito mais numa questão monetária, né? De uso do recurso monetário em determinada direção. Então, eu acho que um trabalho de grupo com DRAPs, ele entrega uma performance muito melhor e não te gera meio que um burnout, porque isso é um problema na nossa comunidade. Tipo, tem um monte de gente fazendo várias coisas e, cara, é cada vez mais coisa para fazer, entendeu? Então, eu acho que é muito válido criar meio que assim, um grupo operacional e, cara, até talvez com esses próprios DRAPs contratem assessores, né, para conseguir dar conta de uma boa organização e um bom feedback, né? Exatamente. Eu vejo como uma espécie de empresa que tem uma estrutura organizacional que visa aumentar a eficiência e a eficácia também, né, mediante os recursos recebidos. Ponto. Então, talvez não para um momento inicial como esse, talvez a quantidade de recurso recebido nem seja tão alta assim, mas eu imagino assim que conforme vai se angariando mais delegadores e se a recompensa for proporcional ao tamanho, né, da delegação, vamos dizer assim, que ele consegue reunir, abre espaço sim para uma profissionalização dessa parte, e você começa a ter DRAPs cada vez mais competentes, mais experientes, mais especializados, né? E grupos muito mais eficientes, né? Enfim, essa era a minha condição, na verdade, minha palavra final. Obrigado. Uma das ideias que surgiram no projeto, e antes mesmo do começo do projeto, que eu havia conversado com o Thiago, quando a gente submeteu essa proposta desse projeto aqui, dos debates, era da possibilidade de um DRAP coletivo, onde a gente pudesse organizar um grupo de pessoas com diferentes atribuições, por exemplo, um grupo de DRAPs Brasil, mas isso ainda, como o mecanismo de governança na era Volterra ainda está com muitos pontos em aberto, tem muita coisa para ser definida, a gente não tem como precisar a demanda de trabalho que vai existir. Mas, assim, eu acho que existe a possibilidade que a gente crie um grupo de trabalho, um grupo de DRAPs Brasil, mas, assim, a gente vai, no final do projeto, fazer um formulário, vai ver as pessoas que estão interessadas em participar e vamos conversar sobre isso, né? Conforme as notícias, as atualizações da CIP 1694, do mecanismo de governança, forem surgindo, a gente vai vendo se as pessoas estão interessadas em participar, interessadas em criar um grupo coletivo, e a gente vai interagindo aos poucos. Eu quero passar agora a palavra para o Alisson e depois para o Henrique. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Estamos ouvindo, né? É uma honra aí estar ao lado aí, conversando com o Ático, com vocês aí, com a Maria. E eu tô com uma pergunta, né? Tô com uma dúvida sobre o revisor, né? Com conhecimento básico,
com a média, mais ou menos, do tempo que o revisor consegue fazer uma revisão, né? E se não conseguir terminar, porque não entendeu algum ponto da revisão, da proposta, né? Ele é penalizado ou só não vai ganhar as hadas, né? Opa, então, Alisson, para os revisores iniciantes, eles podem escolher qualquer proposta do Catalyst para analisar. Então, nesse fundo 10, a gente teve no fundo 11, desculpa, a gente teve mais de 1.000 propostas. Então, existem propostas de níveis variados, desde propostas que vão ter um conteúdo técnico pesado, que precisaria ter um conhecimento de blockchain mais profundo, até propostas que tratam de engajamento de comunidade, propostas de educação, de marketing. Então, eu acredito que a pessoa consegue achar algumas propostas ali no nível de conhecimento dela. Eu acho que não é problema achar propostas que você consiga avaliar. E assim, caso você comece a avaliar uma proposta e você vê que está com dificuldade, você pode simplesmente parar a sua avaliação, não tem nenhum problema, você não vai receber por isso, mas você para a sua avaliação e prossegue para uma proposta que você esteja mais familiarizado, que se sinta mais confortável em revisar. E assim, para que você consiga receber recompensas pelo trabalho, você precisa revisar pelo menos 10 propostas no fundo. O período de revisão anterior foi de 3 semanas. E, assim, o tempo de revisão é muito difícil de opinar, porque cada pessoa vai ter um padrão ali de revisão, mas antigamente no Catalyst as propostas eram muito mais simples e mais curtas, então um revisor poderia fazer o trabalho de 20 a 30 minutos. Mas eu já peguei propostas muito mais complexas que precisaria de muitas horas para revisar. Então, vai variar muito do contexto da proposta e do ritmo do revisor e do conhecimento que ele tem na área blockchain e a familiaridade com o tema da proposta. Então, eu acredito que entre 1 e 2 horas é um tempo razoável ali que o pessoal está levando em média para fazer uma revisão. É certo, é isso aí mesmo que eu estava perguntando. Porque é complicado, às vezes tem falta de tempo, né? E daí você tem que estar colocando dedicação, né? Essa proposta, assim, esse trabalho, assim. Daí é isso aí, tá certo. Então, Arthur, se você for pensar no ponto de vista, quanto tempo você teria que ter para conseguir cumprir um trabalho mínimo ali para ser remunerado, que são 10 revisões hoje, digamos que você leve 2 horas para cada revisão, você teria que ter 20 horas em 3 semanas, que foi durante esse fundo, né? Mas no fundo passado foi 2 semanas. Então, se você tiver cerca de 2 horas adicionais por dia, eu acho que já é possível realizar esse trabalho e receber recompensas por isso também. Ok, respondido aí, obrigado. Beleza. Vou passar a palavra para o Henrique agora. Então, só queria mesmo reforçar que, na minha opinião, também eu vejo essa ideia da comunidade, de construir a comunidade a partir da gente aqui que está evoluindo, né, junto aqui, sobre esse manifesto da Cardano. E também se organizar realmente como comunidade, né, na etimologia mesmo da palavra, e crescer juntos, porque a gente está aprendendo aqui junto, né, a gente também questionando vocês, acaba fazendo vocês também terem que procurar e pesquisar para trazer respostas para a gente. Às vezes tem coisas que vocês ainda não têm resposta, que ainda vai se desenvolver. E então a gente seria interessante conseguir todo mundo aqui se organizar mesmo em forma de comunidade, da gente conseguir ajudar um ou outro, cada um faz alguma coisa. Seria interessante se a gente conseguisse isso, porque aí todo mundo cresceria junto, né? E a gente veria valor realmente no que a gente está fazendo, né? Que não é só o valor na questão financeira, mas o valor em si também nessa questão da gente trabalhar junto e conseguir desenvolver uma ideia em cima do que a gente está fazendo em comunidade. Em relação a essa ideia que você trouxe, a gente está numa etapa do Catalyst que vai começar um estágio de votação, vai durar até o dia 8 de fevereiro,
E muitas propostas criadas no Catalyst, elas têm um propósito de educação, de inclusão da comunidade, inclusive algumas aqui no Brasil têm esse propósito. E durante os próximos dias, próximas semanas, a gente vai ter espaços para discutir propostas brasileiras dentro do Catalyst, né? Depois a gente vai comunicar vocês, a gente vai passar links e referências para que vocês possam acompanhar, mas a ideia é que a gente organize pelo menos um debate sobre propostas brasileiras e propostas que possam continuar esse trabalho de educação, de engajamento da comunidade em torno da camada de governança da Cardano. E isso está sendo desenvolvido, né? Nós temos o interesse, o intuito de dar continuidade a esse projeto de formas diferentes, mas isso a gente vai passar nos próximos dias, para que vocês possam interagir, vocês possam participar e conhecer as iniciativas que a gente tem para dar continuidade ao trabalho. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Nath com Maria? Galera, parabenizar o Rodrigo aí pela síntese. O cara conseguiu trabalhar conteúdos bem densos, de forma muito clara, muito sucinta, direta. Parabéns, Rodrigo. E parabéns a Maria e o Thiago também aí, que a gente está junto nesse desafio do Manifesto Cardano. E tem só mais 3 encontros, né, Rodrigo? Já está acabando, pô. Ai, viu? Exatamente, a gente está agora no 5º debate, vamos ter mais 2, o 6º e o 7º, mas nós temos ideias de dar continuidade a projetos relacionados à governança. O Ático tem propostas relacionadas à continuidade de debates, que ele já faz pelo DeFi, pelo NFT. Existe a possibilidade que a gente dê continuidade a debates de governança. A gente vai conversar sobre isso nos próximos dias, nas próximas semanas. E em breve a gente vai fazer uma retrospectiva do projeto, né? A gente está próximo do fim, vai acabar em torno de fevereiro, e vamos recapitular tudo que foi aprendido. A gente vai colocar relatórios, vai estabelecer o Manifesto Cardano, que é o documento oficial, que vai conter todas as orientações que a gente obteve da comunidade. A gente vai formalizar isso através de um relatório final, um manifesto. Mas enquanto ainda temos 2 debates, né? Vamos interagindo, vamos vendo quais são as dúvidas, onde a gente pode agregar, o que mais a gente pode incluir nesse relatório. Agradeço ao Ático aí pelas palavras. O Catalyst é um ecossistema muito grande, muito denso. A grande parte da comunidade ela conhece a parte de votação, mas abaixo disso tem muitas camadas, muitos cargos e muita complexidade, né? Então, é difícil a gente resumir isso com pouco tempo. E por isso que a gente muitas vezes passa links para que as pessoas possam acompanhar e entender sobre outros pontos de vista e com o tempo devido delas, né? Porque, assim, para que cada um de nós aqui pudesse compreender o projeto Catalyst, a gente demorou anos, né? Porque é um projeto que já está aí há anos e cada hora ele se transforma. E como a Maria disse, né? Ele é um projeto que sofre mudanças constantes, porque a natureza dele é que ele seja assim, ele seja dinâmico. Então, a gente precisa reaprender novas coisas a cada fundo. Por exemplo, o vídeo que a Maria gravou, esse conteúdo que ela fez da Catalyst School, muitas coisas ainda estão vigentes, mas algumas coisas já mudaram. Então, é necessário que a gente faça um trabalho de reciclagem, de reeducação constante. O Anthony pediu a palavra, vou passar para ele agora. Olá. Tudo bem? Boa noite. Tudo Primeiramente, agradecer, né, essa participação, a idealização do manifesto. Eu tinha falado para a Ático que eu tentei participar no último, ele disse, não, Antônio, é só no dia 17. E cá estou. Eu estou muito empolgada, né, com o projeto, motivada. Eu já acompanho o trabalho da Maria, Carmo, do Ático e do Bosco, né, no Cardanistas, e
está ficando, né? Está cada vez mais claro, né? Como o ecossistema está conduzindo a questão da governança, e nós que somos lá atrás acreditamos, eu comecei a acreditar em Ada Cardano, em Cardano, na blockchain, no escuro, mas hoje é uma coisa que brilha diante de mim, junto com outros ecossistemas que eu acompanho, mas cada um tem seu lugar na alma da gente, né? E a Cardano tem um lugar especial. E acompanhando o manifesto, eu ouvi os anteriores, fiz questão de degravar para me inteirar. Entrei aqui atrasada, mas entrei porque eu trabalho à noite também. Então, deixar esse agradecimento e deixar para você, que é o idealizador do projeto, junto com os membros que lhe apoiam na organização do projeto Manifesto Cardano Brasil, que a partir das minhas percepções, você pode acreditar que o objetivo está atingido. Eu deixei algumas interrogações, as coisas estão ficando mais claras, a questão de REPs, né? Está bem claro, e eu penso que a partir daqui do manifesto, do Catalyst Fundo 12, que está vindo aí, essas possibilidades que vocês colocaram hoje, essa colocação da Maria, de que a barreira da língua, ela é inexistente. Isso soou muito bom no meu ouvido, porque eu moro na região amazônica, e uma vez eu disse para Maria que a Cardano vai estar um dia na Amazônia, no coração da Amazônia, fazendo coisa grande. Então, eu vou pensar, vou debruçar-me, vou ficar olhando ao meu redor, vou olhar carinhosamente para os empreendedores, com isso que foi falado aqui hoje, que não precisamos ser sofisticados. A simplicidade, ela tem o seu lugar no ecossistema Cardano. Foi muito agradável ouvir o que eu ouvi aqui hoje. E o meu agradecimento tem que ficar em forma de registro, para simbolizar também um compromisso meu com a comunidade amazônica, que a gente chama-se de comunidade amazônica. O meu estado, o povo se nomeia, né, um povo tucuju, que é uma tribo, né, antiga. E deixar isso aqui registrado num debate do manifesto Cardano Brasil é um divisor de águas, porque agora eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso porque eu sei que eu tenho apoiadores, que é cada um de vocês que estão aqui. Fiquei muito feliz de saber que elaborar uma proposta, você não está só. E eu sempre me via sozinha, porque eu fico procurando pessoas aqui onde eu moro e não encontro. E eu tenho uma sede de levar o ecossistema Cardano para os jovens descrentes do que nós podemos fazer pelo mundo. Então, obrigada. Era só uma colocação que eu gostaria de fazer. No mais, eu coloquei no questionário. Muito obrigado pelo depoimento. Tenha certeza de que esse depoimento vai ficar gravado. Todos os debates aqui do projeto a gente está salvando, a gente está colocando no YouTube, no Spotify. Eles vão ficar salvos no Twitter também. Mas a gente quer documentar todo esse processo para que as pessoas no futuro possam reassistir esses debates e possam ver por que a gente chegou onde a gente chegou, né? Para que eles entendam todas as conversas, todos os debates que a gente teve com a comunidade. E eu agradeço muito pelas palavras. Vou passar aqui agora para a Maria, para o Ático e para o Thiago comentarem, se vocês quiserem fazer alguma última consideração.
Eu gostaria de agradecer, Antônia, a sua voz. Sim, você me falou isso e eu acredito que agora o Catalyst está mais aberto, algumas coisas mudaram e eu acho que esse é o momento da nossa comunidade crescer, esse é o momento da gente apresentar o ecossistema para outras pessoas. Você é uma mulher lutadora, guerreira, extremamente inteligente e eu tenho certeza que não vai faltar parceiros para que você coloque as suas propostas e toque os seus projetos. Muito obrigada. Antônio é uma pessoa sensacional, né, cara? E a gente ouvir essas como é que eu posso dizer? Particularidades, né? Isso mostra como que a Cardano, ela tá para públicos dos mais variados, né, cara? E como que a blockchain no Brasil, ela tem um significado muito grande de trazer liberdade financeira e possibilidade de mudança de vida para as pessoas, né? A internet trazendo muito mais liberdade e blockchain muito mais liberdade ainda, né? Imagine aí uma pessoa no interior da Amazônia, do Brasil, financiar um projeto no Catalyst e melhorar ali a vida da sua comunidade e tudo mais, enfim. E aí teve a pergunta da Antônia aqui sobre DRAPs nos comentários. Antônia, os DRAPs, basicamente, você vai se registrar na blockchain, como se fosse aquele registro do stake que a gente faz, né? Vai ser muito parecido. E aí você vai poder receber delegação. Como as pools recebem delegação de ADA, do stake, o DRAP ele vai receber a delegação, entendeu? Aí, no caso de quem quiser ser o seu próprio DRAP, vai se registrar como DRAP e depois delegar suas ADAs para você mesmo, né? Talvez nem precise, talvez já seja tudo tudo em um ali, né? Se for a mesma carteira. Mas se você tiver várias carteiras, aí você delega em todas elas para tua chave de DRAP, é assim que vai funcionar. E aí, se você quiser delegar para um outro DRAP, para uma outra pessoa, a mesma coisa. Vai ter ali a identificação dessa pessoa na blockchain, na própria carteira vai ter uma interface lá, que nem a gente faz delegação para as pools, né? Vai ter uma interface lá para DRAPs, vai ser muito fácil. E aí a gente vai ter tutorial aqui na Cardist, né? A gente vai estar sempre ajudando aí. Valeu, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo aí. Um grande abraço e nos vemos aí no próximo encontro. Tiago, alguma última consideração? Sim. Obrigado, Antônio, aí pelo depoimento também. Eu acho que vai muito em linha daquilo que eu estava dizendo, né? Que a gente precisa bastante da comunidade se tornando ativa, indo para cima, engajando. Eu acho que esse trabalho que tu quer fazer aí da educação infanto-juvenil, talvez, né? É muito importante começar a trazer e colocar a importância da blockchain na sociedade, ainda mais hoje do jeito que as coisas estão se desenrolando, né? A blockchain tem um papel fundamental em como a gente vai se reorganizar no futuro. E a gente precisa começar a ter essa educação cada vez mais avançada, porque de fato isso só vai depender da gente, né? Não vejo isso vindo de outros lugares. Eu acho que o core, onde nasce isso, é nas comunidades blockchain, né? E a Cardano, sendo uma das grandes redes, a gente não pode ficar opaco em relação a isso, né? Nós temos que ir para frente, nós temos que propor essa educação e mostrar como que a gente pode transformar a sociedade através da Web3, através das tecnologias blockchain e das mecânicas e incentivos que a gente pode criar dentro de contratos confiáveis, né? Mas esses conceitos, eles precisam ser digeridos e colocados de forma fácil, que as pessoas aos poucos consigam contrastar a realidade delas com esse futuro que a gente está envisionando, né? Pessoal,
Muito obrigado pela presença de todos. Esse final do debate aqui ficou muito motivador, gostei muito. Obrigado pelas palavras, Antônio. Obrigado pelas palavras a todos os participantes. Eu quero fazer 2 lembretes finais. As recompensas referentes ao terceiro, quarto e quinto, que é esse debate, elas vão ser encaminhadas na semana que vem. Para todos os membros que já concluíram a prova de vida, né? Para as pessoas que ainda não concluíram a prova de vida, o processo, a possibilidade de obter recompensas continua, só que para quem ficou com isso pendente, eu peço que encaminhe uma mensagem por mensagem direta. Durante os próximos dias eu vou verificar se tem alguma mensagem pendente ainda, se tem alguma pessoa que precisa concluir, eu vou entrar em contato com vocês, mas esperem que durante a semana que vem as recompensas sejam enviadas. E um último aviso, quando o manifesto Cardano for finalizado, né, esse documento for escrito, com todas as recomendações que a gente teve da comunidade, existe a possibilidade de que a gente coloque a assinatura de todos os membros que participaram das discussões. Então, nos próximos questionários, eu vou deixar a pergunta em aberto para que todos que queiram deixar o seu nome no oficializado do manifesto, para que a gente possa mostrar quais foram as pessoas que participaram disso. E com esse último lembrete aqui que eu quero finalizar o debate, agradecer a presença de todos. Tenham uma boa noite.